Olá pessoas, como estão? Tudo bem? Hoje eu tô trazendo uma opinião meio interessante, porém meio louco, partindo de um pensar de filosofia. No entanto quanto extraordinário, na minha opinião, e um tanto quanto visionário, na minha opinião. Hoje nós estaremos falando de um cara que não era aceito na sua sociedade, como por exemplo diversos filósofos passam por essa situação ou passaram. Arthur Fleck, mais conhecido como Joker ou Coringa. Um vilão visionário, porém, será que era totalmente um vilão ou uma pessoa que retratava a realidade do mundo em que vivemos? O Joker, ele é associado como uma pessoa ruim, partindo dos filmes, né? Mas se você realmente for parar para se aprofundar no assunto que ele queria dividir com todos e o que ele realmente queria dizer, você vai perceber que ele era um visionário. A gente pega exemplos de diversas pessoas, vindo, por exemplo, deste livro, que eu terminei de ler, li 2 vezes ele, e é um livro, assim, louco, tá ligado? Recomendo muito. Filosofia para Não Filósofos, Luciano Rosset. Não sei se dá pra ver direito, mas é bem isso. A gente parte apenas pra uma coisa louca, e um pensamento diferente. O empirismo de John Locke. Está escrito bem aqui. As ideias complexas surgem a partir da combinação de ideias simples. Então, pegamos referência do filme Joker de 2019. Tudo começou com uma ideia simples, mas foi partindo de uma ideia simples para uma ideia gigante. Ele era apenas um palhaço, ele se vestia como um palhaço, ele tinha um transtorno delirante compartilhado, que era uma coisa muito louca. Ele sofria com algumas coisas, uns problemas mentais que eu não vou me lembrar agora porque esse vídeo está totalmente sem roteiro, porém é algo muito louco, né? Ele ria para acalmar a sua mente. Tem uma coisa que eu acho muito interessante que foi suposta no filme do Joker de 2019, suposta não, está lá. Se você for realmente parar pra ver e observar, quando ele está normal em si, não vou utilizar tanto o termo normal, porque mas se cabe nessa situação. Quando ele está normal, ele escreve com a mão direita. Já quando ele está em ansiedade e crise, ele escreve com a mão esquerda. Ele escreve de um jeito totalmente diferente. E se você for parar pra ver, o cara, ele retrata a realidade do mundo como ele é. Gotham, se você for parar pra ver, é praticamente um São Paulo, tá ligado? São Paulo, assim, capital, pra você ver como tá as coisas ultimamente. A minha vida não passa de uma comédia. Isso a gente pode levar para diversas interpretações. Uma das interpretações diferentes é um exemplo. Eu vou mostrar isso pra vocês. Eu tenho um caderno e um lápis. Eu apenas vou fazer isso no lápis. Não, no caderno. Deixei grande pra vocês conseguirem ver. Não dá pra ver muito bem, eu vou fazer de caneta que é melhor. Aí eu preencho aqui. Isso é um círculo. Ok, nada demais. Nada demais, é um círculo. No entanto, ele pode representar tantas coisas que não dá pra discernir quantas coisas ele pode representar. Um círculo pode representar uma pessoa sozinha. Sozinha. Assim. Uma pessoa sozinha. Uma pessoa que não entende as coisas e acaba se prendendo num mundo que só ela vive. Isso pode representar o início do universo pegando a base da razão, que tudo era comprimido, até que explodiu. Essas e dentre outras várias interpretações. Mas a gente quer pegar a interpretação do Joker, do Coringa. Então a gente pega apenas uma representação, ou 2, como eu coloquei aqui. Uma pessoa sozinha que vive dentro do seu mundo e fora do mundo dela as pessoas não a compreendem. Vocês lembram daquela cena que ele foi naquele show e ele disse apenas uma coisa: quando for me anunciar, poderia me chamar de Coringa? Ele não quis pelo nome dele. É como se ele tivesse 2 personalidades diferentes: Arthur e Joker. Mas como assim ele tem 2 personalidades diferentes? Ele pode ter 2. No entanto, quando ele está em crise, ele pega o lado
de crise do Arthur e mistura com um lado insano do Joker e acaba se tornando o Coringa em si, o verdadeiro Arthur Fleck, o verdadeiro visionário, o verdadeiro homem que retrata o mundo como é. Se você for parar pra ver, imagina como uma pessoa é tratada, como uma pessoa seria tratada se ela estivesse dentro desse mundo que o Arthur ficava. A gente pode pegar um exemplo, né, de como o ser humano, ele é dividido por classes, e cada ser humano é tratado de um jeito diferente pela sua classe social. Uma delas, a gente pega um exemplo, um mendigo. Perante a classe social, pessoas não tratam ele como se fosse um humano, porque é tipo uma pirâmide. Classe alta, a média e a baixa. O mundo em si é louco e é composto por essa doutrina. Você, por acaso, que mora em São Paulo, perto do centro ou capital, você provavelmente já viu muitos moradores de rua. Mas, em meio a tantos, você acha que eles têm a chance de se reencaixar no mundo atual? Sim, no entanto não. Pois eles se prenderam a um sentido. Não todos, mas alguns. Geralmente, eles vão morar na rua por conta de drogas, bebida, álcool, tudo. Mas eles ainda são seres humanos. A humanidade está começando a destratar o ser humano que ele é. Todos somos seres humanos, todos temos que ter o mesmo pensamento, o mesmo jeito de pensar perante a raça humana em si. Somos todos iguais. Não importa a classe, não importa a altura, não importa o gênero, não importa a idade. Somos todos seres humanos. Agora partindo para a parte da religião em si, Jesus deu a vida por todos nós, não para quem ele escolheu. Entendeu? Voltando para a parte razão. Isso é uma parte mais religiosa. E agora eu vou voltando pro Arthur Fleck. Ele era uma pessoa visionária porque ele enxergava o mundo de uma forma totalmente diferente e via como o mundo realmente era. Como eu disse, a minha vida não passa de uma comédia. Ele fazia as coisas por fazer. E não se arrependia. Ele apenas fazia. Uns podem chamá-lo de louco. Uns podem chamá-lo de inteligente, débil. No entanto, para toda pessoa inteligente, sempre tem uma veia de loucura, uma veia de razão, uma veia de entendimento. Se você está preso a apenas uma doutrina, lembre-te, saia de tua infância, amigo. Acorda. É isso, gente. Obrigado pelo vídeo e boa noite. É nóis.